lista de desenhistas tem muito de troca de informação, tanto de equipamento, das coisas técnicas. Eu viro e mexo, eu sou um puta braço duro no computador, quer dizer, qualquer coisa que precisa fazer, como é que salva tal coisa, como é que salva tal coisa? Maçã S, opa, beleza. E como tem coisas assim, olha, estou com esse tipo de problema. E isso serve, a lista da CIB especialmente, é uma lista que atende. Bom, o Extragrupo também, né? Tem gente do Brasil inteiro, as realidades são diferentes. E veja que essa lista é uma lista que foi feita na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e teve a manha de abalar as estruturas de muitos profissionais aqui de São Paulo, coisa que não deveria mesmo. Eu acho que a gente precisaria aprofundar essa discussão, e acho que se existe um mal nessa discussão, existe um outro bem, que é exatamente o fato de, olha, ter tanta gente interessada em discutir esse tipo de coisa. No caso das listas, até que eu estava falando antes da timidez de você chegar, sou novo aqui, quando teve essa bagunça aí na internet, no Facebook, a primeira coisa que eu fui fazer foi dar uma busca dentro do nosso grupo, porque na lista já tinha alguns ensinamentos básicos. Uma coisa que eu achei muito estranha é que muita gente já tinha esquecido que existe o Guia dos Ilustradores, né? Que é um outro papo que a gente pode conversar aqui também. Mas eu fui lá e falei, não, peraí, não precisa ir longe, você entra lá na lista, você não precisa perguntar de novo, se você dá uma busca dentro do histórico, você consegue achar tudo. Eu consegui achar do Ricardo Antunes e do Flávio duas maneiras de você orçar o seu dia, quanto é o seu horário, quanto é o seu custo de hora-homem, digamos assim, né? E o cara é a coisa mais fácil, você não precisa mover montanhas hoje em dia, é só entrar nessas listas e procurar. O que a gente fala agora? Deixa eu só complementar um negócio, por favor. Ele falou essa coisa da custo-hora. Aí entramos numa outra questão, quer dizer, como é que você cobra o seu trabalho? Se você vai fabricar, sei lá, cachirola, você sabe que aquilo é o quê? É um negócio de plástico, redondinho, precisa ter umas coisinhas lá dentro. Então você vai gastar X gramas de plástico, você vai gastar X gramas de plástico também dentro, tudo plástico, e você vai ter um custo custo máquina, não sei o quê. O nosso custo não é mais esse. Né? Quer dizer, a gente, é muito difícil dizer, bom, quanto que eu gasto de tinta de computador, quanto eu gasto antes você tinha essa coisa, não, um desenho que é uma página dupla, eu vou usar um sheller desse tamanho, eu vou usar tanto de tinta, eu uso do pincel Winsor & Newton, eu vou usar... Hoje não, né? Quer dizer, hoje você pode fazer uma vinheta desse tamanho, um desenho de 2 metros, com o mesmo grau de facilidade e dificuldade. Eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade nessa coisa de falar, bom, o meu custo hora é X. Fora que, baseado nessa questão de que você vai galgando etapas da sua vida, você pode ter mais projeção ou menos projeção. De acordo com a procura que você tem, você pode cobrar mais ou deve cobrar menos, porque você é um cara exigido, porque você tem um nome, porque você você tem uma carreira sólida, porque você é o cara que não fura prazo, porque você é o cara que não deixa o cliente na mão. Quer dizer, tem uma série de circunstâncias que são impalpáveis e que entram no nosso orçamento. Existem outras coisas que é como você conduz. Quer dizer, o que é que faz uma obra de um cara como Romero Brito custar 100 mil reais? Qualquer um que trabalhe com vetor faz um negócio melhor que aquele lá. Mas o Romero Brito, ele construiu uma carreira, então o que vale é a marca Romero Brito. Como um Ziraldo tem um nome, como um Laerte tem um nome, um Angeli tem um nome, quer dizer, você tem uma quantidade enorme de caras
que construíram uma carreira onde o nome deles passou a ser um agregador de valor. Quer dizer, como é que você mensura isso? Difícil, né? Quer dizer, essa é uma questão que a gente está lidando também, todos os profissionais, todos os caras. O cara me liga e fala, escuta, eu preciso ter um trabalho aqui, super legal. Agora vamos falar da parte difícil, que é o orçamento. Por que é difícil? Por que é ruim falar de dinheiro? Para mim é absolutamente normal. Quer dizer, o trabalho é esse, quanto custa? Tá, ok, vou pensar, faço minhas contas. Não tem, tá caro, ou puxa, tá barato, ou, né? Quer dizer, às vezes você passa um orçamento e o cara aceita na hora, dá aquela raiva, você fala, porra, cara, devia ter dobrado isso aqui. E tem aquela vozinha que fica falando assim, dobra, multiplica por 2, e você fala, não, tá bom. Então, não sei se tem regra, e eu acho que é uma coisa que a gente também está reaprendendo a lidar por conta desse mercado estranho que a gente está vivendo agora. Eu acho que tem um pouco disso que o Orlando falou. Eu tenho algumas coisas sobre esse lance de você calcular. Sim, dá para fazer cálculo, e sim, existem muitas variáveis. Eu sempre falo que dentro dessas variáveis está o fator psicológico mesmo, né? De quanto você pode ou não ser ousado na hora de você cobrar fazer um orçamento, passar, discutir, negociar. Não dá para você chegar no mercado e já sair negociando como, sabe, um mestre do negócio. Você vai pisando em ovos e vai sentindo, você vai descobrindo, é que nem videogame, sabe, quando tem aquele mapinha e você vai andando, isso tudo é preto. Aí você vai andando, vai abrindo. É a mesma coisa. Os lugares que você já passou, aqui. Eu até hoje mantenho todos os meus orçamentos desde 2002. Quanto é que eu cobrei isso em 2006? Tanto. Hoje, eu acho que tem esse negócio da marca. Eu e a minha esposa, a gente sempre fala disso, né? Você é uma marca. Você tem que se valorizar como marca, a sua assinatura, tudo, né? E isso eu coloco também no meu orçamento. Eu tenho a base do meu orçamento e vou jogando essas variáveis até chegar nesse final. Nessa discussão que teve, várias pessoas mandaram mensagens em private e eu fui chegar a explicar, eu fiz assim, o meu última variável é o feeling. Multiplica. Não, tá bom. E uma vez que você passou o orçamento, vai fazer outra coisa. Se realmente você sentir, puta, dava para cobrar mais, puta, você vai morrer, porque sempre dá para cobrar mais. Sempre vai parecer que dá para cobrar mais. Você vai chegar uma hora que você vai começar a conhecer os art-buyers. Quem sabe o que é art-buyer aqui? Art-buyer é aquela pessoa que de repente um dia, no meados de 2000 e tanto, falou assim, oi, eu sou art-buyer. Antes eu não lembro se tinha nome para isso, mas é o cara que vai... Pode só um pouquinho, obrigado. É o cara que vai até você e vai comprar a sua arte. E você não vai falar com o diretor de arte, diferente do editorial, que o cara te liga, cara, eu tenho uma ilustração aqui, página dupla, R$800. Isso a gente já chega, editorial já vem com um valor, dá para negociar, dá, mas a gente já chega nisso. No caso de publicidade, o art-buyer vai te ligar, e aí você vai começando a conhecer. Tem art-buyers que hoje eu conheço há 10 anos e não tenho, eu ligo, o cara me manda o orçamento e fala, e aí, então, dá para fazer. E antes de negociar oficialmente, eu negocio extraoficialmente. Conversa. Isso vem com experiência. Isso vem com tempo de trabalho. Então, assim, não é uma tabela que vai resolver X, não. Você vai botar todos os cálculos, você vai ligar, e aí? Tá? E existe, lógico, como qualquer outro lugar no mundo, existem as compensações. Você faz, tipo, esse job aqui, eu vou te pagar X. Só que nesse orçamento aqui, eu te pago 2X, mas você cobra X menos 15 aqui, e eu fecho esse job com você. Isto é, você vai fazendo pacote, você vai abrindo
o seu caminho dentro de uma agência, digamos assim. Só que isso, lógico, você vai ter que ir atrás, você vai ter que entrar, você vai conhecer as pessoas, networking, conversa, tentar deixar essa timidez de lado, porque com timidez é foda, cara, você não consegue negociar, você já trava na hora de que o cara manda um e-mail, preciso que você faça um orçamento para agora. Às vezes não tem esse lance, passam dias, é o cliente que é para hoje o orçamento, e o hoje é tipo para 5 horas da tarde na sexta-feira você tem 1 hora. Como o Orlando disse que liga, eu também ligo, não sei tudo, eu ligo pro Hiro, hoje em dia eu ligava pro Chicão. Chicão era o rei. Mas hoje eu ligo pro Hiro, que é mais um contato mais próximo meu, e a gente acaba falando. Ó, é japonês e você gosta? Eu adoro. Mas é uma proximidade também que você tem os outros profissionais, você vai aumentando essa confiança. Então é importante você, para saber orçar, você controlar também um pouco dessa tua timidez, dessa tua confiança, né? Como é que você controla essa confiança? Você sabendo quanto você vale. Não necessariamente esse valor teu, que você vai tirar, o dia, vai ser o valor final. Na verdade, a maioria das vezes, a publicidade não é o seu valor final. Eu, por exemplo, tenho 2 valores por dia. O meu valor que eu trabalho apenas 8 horas e o valor que eu trabalho para trampo pau no cu, aquele que você vira à noite, 3, 4. Exatamente. Então, assim, são 2 valores que eu trabalho. Um deles é o dobro, né? É uma taxa de urgência embutida, digamos assim. Existe regra? Não existe regra. Como eu sempre falei, esse tipo de você tem que estar confortável com esse valor. Você vai embutir dentro disso tudo que você acha que, porra, isso aqui merece botar aqui. Depois você vai fazendo os cálculos. Uma vez que você sabe esse valor, que você tem esse númerozinho, já te dá uma confiança, porque é a sua própria tabela. Você não precisa ficar olhando o outro. Quanto será que o outro cobra? Quanto será que está o mercado? Quanto será que esse cliente vai me pagar? Será que é mais? Será que é menos? Não, ó, tá. O meu valor por isso é R$500. Ah, então essa aqui é a minha média. E essa média pode mudar daqui a 1 ano, daqui a 3 anos. Né? Pode subir e descer também. Eu acabei de descer o meu valor, mas não por causa para ajustar o meu mercado. Não, é porque eu mudei de casa, não tenho mais estúdio, babá. Né? Meu custo diminuiu, então o meu valor também diminuiu. Aí bota a marca, bota isso, bota aquilo. Mas acho que essa confiança vocês precisam buscar nesse conhecimento inicial, nesse conhecimento básico. E saber que sempre que vai ter um cara do outro lado disposto a conversar. Seja ele um profissional ou com um tempo, seu próprio cliente. Eu tenho cliente que aumentou meu orçamento já. O cliente não é um inimigo. Isso é uma balela. É uma balela. Cara, você vai na Editora Abril, você vai conversar com o cara na hora. O cara não é impossível. Quem é teu inimigo é o departamento financeiro, o departamento jurídico, aí é outra história. Mas o cara que você conversa na hora, seja o art buyer, seja o diretor de arte, seja o designer, não é. O cara não vai lá, vou pegar essa tabela e vou usar esse valor. Não, isso não existe. O cara sabe quanto custa o trabalho. Ele já sabe. O cara trabalha isso há anos. Ele está lá para diminuir tudo, mesmo porque se ele diminui isso dentro da verba da agência, vai caindo para a agência, não é bom também. Eles têm que manter. Eu acho que isso para fotógrafos funciona até mais, eu não sei, precisava confirmar. Mas para a gente é a mesma coisa, você tem que manter um nível de valor dentro da agência, né, para continuar. Eles também vão ganhando. Aí entra o BV, outras histórias assim, mas não é o caso aqui. O art buyer já sabe quanto, mais ou menos. Ele vai cobrar, ele já sabe, o cara vai cobrar de 5 a 7 mil. Né? Como eu já disse, eu já cobrei um pouco menor e o cara falou, não, vou botar mais milão aqui. Agora, valeu. Isso é legal. Tá aprovado? Isso é legal. Isso é legal. Eu tenho que olhar para Orlando, porque a primeira palestra que eu fiz com Orlando foi horrível, né? Aprendendo. Você está melhor que eu. Mas foi muito engraçado. Foi o Daniel Bueno e o Orlando. Na verdade foi o Orlando, porque o Daniel Bueno ficou assim, ó.
E tinha a menina fazendo sinal, eu ia falando e eu ficava assim, ó. E eu não conseguia prestar atenção na palavra. Mas enfim. Tá provando que eu falei? Tá ótimo. Tá ótimo. Tá vindo, tem jeito. Nessa parte da conversa que a gente está tendo, alguma coisa que eu falei e o Orlando falou, está boiando, alguém está boiando, parte do videogame, quem joga videogame? Vocês entenderam? A parte do videogame vocês entenderam, né? Usar mais referência de videogame. Nota. Ó, a câmera tá pra vocês. Alguma? Ninguém vai falar nada. Dorioma. Doridu. Puta que pariu. Foi. Você acha então que essa tabela nova usada pelas galera aí, só vai ser usada pelos diretores de artes novos, né? Não, esquece. Já esqueci. Nenhum diretor de arte que se preze viu ou considerou essa tabela. Como o Orlando disse, a internet explode as coisas numa dimensão muito grande. Nenhum dos meus artistas, assim, se eu chegar amanhã e falar assim para os caras que eu conheço, e a tabela, você viu? Ninguém está interessado nisso. É isso, gente. Isso não vai chegar a ninguém. E mesmo que chegue, as pessoas vão dar risada. Porque eu te falei, a maioria dessas pessoas já tem alguns anos de estrada e sabem que isso é balela, sabem que isso não tem valor nenhum. Não tem como eles usarem isso. Se alguém tentar usar isso contra você, é aí que eu falo, tipo, você sabendo seu valor, você já vai botar o teu valor na frente dessa tabela. Pensa uma coisa. Qualquer lugar do planeta, Brasil, etc., sempre teve quem quis pagar pouco, sempre teve gente que quis regulamentar o mercado, sempre teve gente que valorizou o mercado, valorizou os artistas. Sempre existiu artistas que viraram expoentes e caras que trabalharam a vida toda, sustentaram suas famílias, fazendo um trabalho apenas razoável. Tem lugar para todo mundo. Agora, quando a gente vai falar de profissionalismo, você não pode ficar, e é isso que me impressionou nessa discussão toda, é que o barco tenha balançado de tal forma, né? Isso é o que me chamou muito a atenção. Se a gente considerar que sim, o mercado está numa época um pouco estranha, para vocês terem uma ideia, a primeira reunião que eu fui de entidade provavelmente tenha sido em 77, 78. Era uma reunião da AGRAF. A AGRAF era a Associação dos Artistas Gráficos, que era comandada pelo grande Elifas Andreato. Ele era o presidente. E os encontros aconteciam sábados de manhã no Sindicato dos Jornalistas. Qual que era o assunto? Regulamentação da profissão, valor do que se cobrar, respeito pelo artista, problemas de contrato com a editora Abril, etc. E tal. O Elifas era funcionário da Abril naquela época. 79, 80, fui numa reunião na casa do Walter Ono, Marcelo Cipes, tinha o Miadaira, tinha um monte de gente que eram grandes profissionais na época e tal. Qual que era o assunto? Valores, editora Abril, contrato da editora Abril, valorização, preços caindo. 1980 e qualquer coisa, reunião na casa da Cris Burger, que é uma ilustradora, casada com o Cláudio Ferlauto, que é um grande artista gráfico. Reunião na casa dele com um monte de gente. Qual que era o assunto? Valorização do profissional, os preços caindo, contratos da editora Abril, etc. Esses são assuntos que estão em pauta desde sempre e vão continuar em pauta daqui para frente. Só que a gente tem hoje uma situação que era muito diferente do que era antes. Então, um sujeito que fosse pernambucano, que fosse amazonense, ou que fosse gaúcho, o cara se movimentava da cidade dele, do estado dele, vinha para São Paulo, onde
o mercado era todo concentrado, o mercado de editoras e agências era todo concentrado. Se o cara queria ser músico, ou ele queria trabalhar na indústria fonográfica, fazendo capas, não sei o quê, ele ia para o Rio e era lá onde estavam essas coisas, e tinha algumas poucas agências. Hoje você tem essa coisa toda espalhada. Então você lida com uma outra realidade e que é muito bacana que pessoas de outros lugares possam trabalhar com as editoras e com as agências sem ter que se deslocar, mas ao mesmo tempo essa realidade, e especialmente a realidade monetária, virou uma confusão. Porque, por exemplo, tem um cara que eu conheci um tempo atrás, o cara mora em Londrina. Ele pegou um trabalho, não sei o que, ficou aquela coisa, ele falou, eu pude fazer um preço bom, por quê? Porque eu moro em Londrina, o custo de vida é baixo, o meu estúdio, ele pagava uma miséria para ter o estúdio dele, etc. e tal, pronto. Ele tinha como fazer um preço infinitamente menor do que é o de alguém aqui de São Paulo, mas atendendo o mercado de São Paulo. Então essa é uma das equações que a gente tem que resolver também. Né? Quer dizer, daqui a pouco o que é? Todo mundo que mora em São Paulo vai ter que migrar para outros lugares e falar, eu moro aqui no interior, então eu posso cobrar para poder cobrar mais baixo. Né? Quer dizer, a coisa não deveria funcionar muito. E por isso que eu digo assim, a gente está vivendo uma realidade que é bem diferente do que era anos atrás.